Deixa eu te falar que você tá usando a calculadora errada para medir a tua vida. E eu tô te dizendo isso porque eu já fiz a mesma coisa e eu já paguei um preço muito caro por isso, e eu quero evitar que você passe pelo mesmo. Na verdade, existe uma conta que todas nós fazemos no dia a dia e que nós fomos ensinadas a fazer. A conta para ver se a vida tá dando boa. Muitas vezes, o que vem nessa conta? Os resultados, as conquistas, os bens materiais, o reconhecimento, tudo aquilo que te ensinaram que era a receita perfeita para o teu sucesso e para a tua felicidade. Só que, sabe, lindona, tem um dia que talvez aquela vozinha que fica lá no fundo não aguenta mais e você começa a perceber que tudo que você conseguiu, tudo aquilo que você batalhou, te trouxe para o lugar de saber que você tem tudo e que você continua se sentindo perdida, ou se sentindo vazia, ou se sentindo sozinha. E hoje eu quero falar nesse episódio por que que isso acontece, por que que talvez você não esteja realmente perdida da sua vida. Talvez você esteja apenas fazendo como eu fiz, utilizando a calculadora errada para a tua vida. Bom, meu nome é Juliana Loureiro, eu tô aqui para ajudar mulheres que querem realmente começar a se resgatar e se libertar dessas prisões que muitas vezes a gente cai e passa anos nesse lugar. Então, eu lembro, e isso me toca muito, e essa é uma da minha maior fonte de inspiração da minha missão, porque eu me lembro exatamente quando eu cheguei naquele topo da minha montanha e eu simplesmente achava que lá ia estar me esperando a felicidade, a realização, aquele sentimento de agora eu tenho tudo. Só que aquele sentimento, quando eu cheguei suada, acabada, nesse topo dessa minha montanha, simplesmente passaram-se dias e eu já estava de novo numa grande busca sobre qual era o próximo passo. E foi naquele momento, depois de tanto suor, de tanta coisa que eu tinha passado, que eu percebi que nada realmente traria para o resultado da calculadora ser positivo. Eu sempre estaria devendo para essa calculadora. E foi exatamente isso que me fez mudar e refletir sobre o que realmente teria que ter dentro dessa calculadora da minha vida para eu me sentir realizada, com um propósito, me sentir conectada comigo mesma. Porque assim, todo mundo dizia, você conseguiu, você venceu, nossa, eu te admiro muito pelos teus resultados, pelo que você mostra que é possível fazer. Só que eu não sentia aquilo. Eu sentia e eu olhava de fora, o que os outros falavam parecia muito interessante. Mas dentro de mim, a alegria durou muito pouco tempo. Eu passei quase que horas depois a começar a ter mais preocupação, porque eu tinha que ir para o próximo nível, acima do super nível que eu já tinha alcançado. E aí eu pensava, realmente, essa é a vida? E eu sentia que a vida estava simplesmente escapando pelas mãos. Não era sobre dinheiro, não era sobre resultado, não era sobre ser útil para os outros. Era sobre estar cansada de performar e não sentir essa realização. Eu mal via os meus filhos. Eu me lembro até hoje quando a minha filha estava doente, eu tratava ela com homeopatia e o médico me ligou perguntando quais eram os sintomas que ela estava depois de tomar a medicação. Eu falei, doutor, eu não sei, você precisa ligar para a babá para conversar com ela porque eu não sabia. Então eu nem lembrava mais de quem eu era, eu não atuava na minha vida a não ser na minha vida profissional, correndo atrás dessa cenourinha, tudo porque eu estava com a calculadora errada a vida inteirinha. Então, se você não me conhece, eu sou Juliana Loureiro e eu ajudo você a sair desse lugar, dessa calculadora errada. Então, continua aqui comigo, dá o teu like para esse vídeo chegar a mais mulheres que precisam se libertar dessa calculadora onde a gente faz e nunca chega a um lugar nenhum de satisfação, de realização, de bem-estar.
E a questão aqui, lindona, é que a nossa história muitas vezes nos ensinou a medir quem nós somos através de um único valor. O valor que você produz, o valor do que você conquista, o valor do quanto você tem de dinheiro, o valor de quanto você entrega, do quanto você cresce, do quanto você resolve. Isso acaba sendo a tua calculadora. Só que sem você perceber, o que acontece é que a gente aprende a seguinte equação: quanto mais resultado, mais eu tenho valor. Quanto mais performance eu tenho, mais eu recebo amor e atenção. Quanto mais eu faço, mais utilidade eu tenho, mais reconhecimento eu tenho. E aí, quando você erra, você tem que recompensar, você tem que dar 5 vezes mais de você mesma, você tem que produzir 10 vezes mais, porque você não pode errar. Porque se você errar, o significado disso é que você não é boa o suficiente. Então, quando você acerta, você acha que você está nada mais, nada menos do que fazendo e cumprindo a tua obrigação. E quando você erra, você é punida por isso. Percebe aonde está o ponto aqui? O fato é que essa conta nunca fecha. E ela não fecha porque cada conquista que você tem zera o marcador da calculadora. Sempre existe uma próxima meta, sempre existe um próximo alvo, um próximo cargo, mais dinheiro, mais resultado, mais beleza, mais validação. E quanto mais você alimenta essa conta dessa calculadora, existe uma outra conta que vai ficando totalmente esquecida. E essa conta dessa outra calculadora é aquilo que realmente te traz o quê? Realização, propósito, bem-estar, uma sensação de estar bem na vida, independente daquilo que aconteça. Porque se você parar para ver, essa calculadora que rege a tua vida, ela nunca te pergunta quanto de paz está te custando caminhar dessa forma, o quanto que isso tá te puxando na tua saúde. Será que você está deixando de viver com quem você ama por conta dessa calculadora? Quanto que você precisa se abandonar para conseguir tudo isso? Ela não te pergunta isso, mulher. Ela, na verdade, só quer saber, só quer medir o teu resultado, pura e simplesmente isso. Então, você nunca mede o preço de tudo isso que você está fazendo para ver se realmente vale a pena, porque vamos lembrar, a vida é única. E é por isso que tantas mulheres chegam aos 35, 40 anos, 50 anos, com uma boa carreira, com um bom trabalho, mas com uma sensação muitas vezes profunda de que desapareceram dela. E eu tô falando isso porque eu vivi isso. Eu cheguei no topo do que era a minha carreira, do que eu sonhava para mim. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que lá não tinha nada daquilo que eu queria. O que isso significava para mim? Que eu vencia na conta da sobrevivência e que, na verdade, eu estava perdendo na conta da vida. Então, se esse vídeo está fazendo sentido para você, compartilha ele para alguém que pode se beneficiar disso também. Deixa o teu like aqui para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante e faça chegar a mais mulheres que muitas vezes precisam, querem se reconectar, mas não entendem o que existe de problema, porque é muito difícil identificar esse problema. Afinal, você tem muitas vezes uma família legal, você tem, sabe, toda uma estrutura, você tem um trabalho, você tem muitas coisas, mas você continua insatisfeita. Então, é difícil encontrar essa clareza de que essa calculadora tá errada, de que a gente tá fazendo a conta errada. E é aí que eu quero falar com você sobre uma nova forma de calcular a tua vida. Uma segunda forma de calcular e fazer a conta da tua vida. Porque a primeira, vamos chamar ela de retorno sobre performance. Essa calculadora de retorno sobre performance, ela vai sempre medir aquilo que eu já falei, né? A tua produção, o quanto você rende, o quanto de dinheiro você tem, o quanto você é bonita, o quanto você acumulou, o quanto você ajuda o outro, o quanto você é boazinha. Essa é a calculadora do retorno sobre performance. É a calculadora que eu vivi boa parte da minha vida e que
eu entendi que custava muito caro. E aí existe uma outra calculadora que eu quero te apresentar aqui agora, que é a calculadora de retorno sobre a vida. Porque o que importa é a vida e não a performance. E essa calculadora, ela te faz perguntas completamente diferentes. Essa calculadora, ela pergunta quanto dessa escolha me faz me sentir viva, por exemplo. Ela pergunta o quanto essa escolha me aproxima de quem eu realmente sou. Quanto essa escolha aumentou o meu nível de liberdade. Quanto ela preservou da minha saúde. O quanto que ela fortaleceu a minha autoestima e os meus relacionamentos. Quanto dessa escolha me permitiu expandir a minha presença e estar cada vez mais vivendo de maneira leve, com propósito, com bem-estar. Percebe a diferença, mulher? Uma calculadora vai medir o resultado e a performance, e a outra vai medir a tua vida e o quanto você se sente bem nela. Então vem cá. Antes de você tomar decisões importantes nessa semana, eu quero te fazer algumas perguntas para que você pare de alimentar o retorno sobre performance e comece a realmente alimentar o retorno sobre a vida. E aí, para toda decisão que você for fazer, comece a se perguntar: será que o meu corpo ele tá florescendo nesse processo ou ele tá só aguentando e tolerando alguma coisa? Será que isso tá me aproximando ou me afastando das pessoas que eu amo? Será que o que eu tenho que fazer agora exige que eu me auto-abandone ou me permite ser quem realmente eu sou? Será que isso está construindo algo significativo ou apenas superficial? Será que o que eu tenho para fazer agora me permite experimentar a vida ou simplesmente administrar ela como se ela nunca fosse ter um fim? Essas perguntas, elas reorganizaram completamente a minha existência. Quando você começa a ouvir mais para essa segunda forma de calcular a tua vida, você vê que cada vez mais você começa a parar de alimentar aquilo que só trazia performance, mas te tirava a vida, e começa a cada vez mais escolher aquilo que aumenta a tua vida, a tua experiência, a tua identidade, a tua autenticidade. E você vai parar para perceber que talvez por muito tempo você achava que você estava construindo uma vida, mas na verdade você estava só financiando uma existência. Era isso que eu estava fazendo. Eu estava doando a minha vida inteira para financiar um resultado de acordo com o que a sociedade e as pessoas que eu vivia achavam que era importante. Então é preciso olharmos e distinguir o que é acumular resultados do que é acumular experiências de vida, o que é sobreviver e você realmente sentir que você viveu. Porque o verdadeiro resultado nunca foi o resultado. O verdadeiro resultado é aquilo que você constrói e que melhora a tua qualidade de vida, melhora a forma que você está experimentando essa vida. Então, antes de tomar a próxima decisão importante, comece a se perguntar o que você vai ganhar com essa decisão. Pergunta também para você o quanto de vida você vai ter de volta nessa nova calculadora de retorno sobre a vida. Porque sempre vão ter escolhas que aumentam a tua escravidão, aquela grande performance. E existem outras escolhas que aumentam a tua sensação de estar viva. E talvez essa seja a maior conta que você pode fazer esse ano ainda. E se esse vídeo despertou algo em você, eu quero te convidar para deixar aqui nos comentários quais são as coisas que você percebeu que você está fazendo hoje para a calculadora do retorno sobre performance. E aí, se você sente que chegou a hora de você reconstruir a tua vida a partir de quem você realmente é e não apenas daquilo que você entrega para o mundo nessa calculadora perversa do retorno sobre performance, clica aqui no link deste vídeo que você vai encontrar o acesso para o Oneness, que é o meu grupo de reconexão feminina, onde nós fazemos uma jornada para você se reconectar com você mesmo e poder viver a partir dessa calculadora de retorno sobre a tua vida.